Olá pessoal, bom dia. A gente vai ver nessa aula inequação quociente, é a última aula sobre funções de segundo grau. E assim como a gente já viu inequação quociente de primeiro grau, agora a gente vai só colocar algumas inequações de segundo grau. Prestem bastante atenção nessa aula, tem algumas instruções de como será contada a presença, que vai ser um pouco diferente da aula de ontem. A ideia é a gente ir variando as estratégias de presença pensando em todo mundo estar assistindo às aulas, tá? E realmente fazer um controle de presença. Então, só anotem as questões, prestem atenção. Qualquer dúvida eu vou estar lá no Hangout para tirar, podem entrar. E no meio da aula eu falo aí como que será essa atividade. Então, presta atenção, não dê bobeira. Vamos lá, primeiro exercício para a gente poder começar, inequação quociente. Então, a inequação quociente, assim como era no primeiro grau, ela nada mais é do que duas funções, ou pode ser mais, né, pode ser três. Uma f de x dividida por uma g de x, né, pode ter uma multiplicada em cima ou embaixo, a gente vai ver depois exercícios disso, que vai estar inigualada a zero, ou seja, maior, menor, maior igual ou menor igual do que zero, tá bom? Quando a gente tem essa situação, o que muda em relação a uma inequação comum, pessoal? O que muda é quando a gente está falando que uma coisa é maior ou menor do que zero, né? E até mesmo igual a zero, a gente tem duas diferenças em relação à inequação e em relação à inequação produto. Primeiro, que como eu tenho o x no denominador, a gente tem uma condição de existência, certo? A condição de existência é que o x não pode ser um valor de tal forma que o g de x seja zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o g de x tem que ser diferente de zero e a gente tem que construir uma condição de existência para isso, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Segunda coisa, pessoal, repara que os valores em cima e embaixo, eles estão dividindo um com o outro. E a gente vai ter que fazer regra de sinal com eles. Por quê? Quando a gente quer saber quando é igual a zero, é fácil. Quando é igual a zero e pronto. Agora, maior ou menor do que zero, se a de cima for positiva e a de baixo ficar negativa por um certo intervalo de valores, o total vai dar negativo. E aí, por mais que o número, o módulo dele, o valor dele seja maior do que zero, essa regra de sinal pode atrapalhar na hora da nossa solução. Então, pessoal, a gente precisa fazer, assim como na inequação produto, depois de achar as duas raízes, estudar as duas funções, a gente vê quando que ela é positiva e negativa. E é por isso que a gente sempre deixa desse lado zero, né? Porque daí a gente consegue trabalhar com as raízes da equação. A gente vai ver um exercício mais para frente que não está igualado a zero, mas a gente dá um jeitinho de igualar a zero, né? Então, eu vou fazer com vocês para começar o exercício 62A, tá bom? Vamos lá, gente. Então, x² menos 5x menos 14 dividido por menos x² mais 3x é maior ou igual do que zero, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar as raízes das duas equações. Ok? Então, vou igualar esse cara a zero. Vou achar quanto que vale essa equação. Vou fazer a mesma coisa com a de baixo. E aí depois a gente acha ainda a condição de existência com a de baixo. Bom, pessoal, aqui a gente consegue fazer por soma e produto, né? A gente vai ter que o produto x' vezes x² é igual a c sobre a. Vai ficar 14 sobre 1 dá 14. Então, dois números multiplicados dão 14, só pode ser 1 vezes 14 ou 2 vezes 7. Né? Que são números primos, não vai ter mais nenhuma possibilidade. E o x' mais x², ele vai ser menos b sobre a. Então, ele vai ser igual a 5. Então, repara que a multiplicação deu um número negativo. Aqui era menos 14, tá, pessoal? Menos 14, não é mais 14. Resultado, um desses dois valores aqui tem que ser negativos, né? Uma das duas raízes tem que ser negativas. Bom, repara que se eu pegar 7 menos 2 é igual a 5. E 7 vezes menos 2 é igual a menos 14. Então, eu descobri que x'
é igual a menos 2, x duas linhas é igual a 7. Tá bom? Bom, pessoal, com isso, a gente consegue estudar o sinal dela. Aqui no menos 2 é igual a 0, no 7 é igual a 0, e ela tem uma concavidade para cima, né? Para cima. Então a gente descobre que aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Tudo bem? E aí a gente faz a mesma coisa para a segunda equação. X² mais 3x. Quando que isso aqui vai ser igual a zero? Repara, pessoal, que a hora que eu descobrir quando isso é igual a zero, eu descubro, primeiro, os valores que essa equação não pode assumir, porque como ela está no denominador, ela não pode ser zero, né, pessoal? Ela não pode ser igual a zero. E também a gente consegue descobrir esse estudo de sinais para ela, e descobrindo o estudo de sinais para ela, a gente consegue resolver essa equação. Então vamos lá. Aqui é uma equação incompleta. Eu vou fatorar um x para fora, vai ficar menos x mais 3 igual a zero. Quando eu tenho esta situação de um produto entre duas coisas igualado a zero, ou o primeiro termo é igual a zero, x', então vai ser igual a zero, ou menos x mais 3 é igual a zero. Com isso, x vai ser igual a 3, né? Passar o x para o lado de lá, ou passar o 3 como menos 3 e cortar os sinais, ok? Esse é o x duas linhas. Então, a gente vai ter aqui igual a zero e aqui igual a 3. Lembrando, pessoal, minha condição de existência não permite que o meu denominador seja zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que o x obrigatoriamente vai ser diferente de zero e o x obrigatoriamente vai ser diferente de 3, tá, pessoal? Pode ser maior, pode ser menor, mas não pode ser esses valores, porque esses valores vão zerar a minha equação. Repara aqui, pessoal, essa é uma equação de concavidade para baixo, tá bom? Então, ela vai ter sinal de negativo para cá, positivo para cá e negativo para cá. Aí a gente tem que fazer o nosso varalzinho para poder comparar as respostas, tá bom? Em que aqui vai ser o menos 2 aqui na extremidade, menos 2. Aqui vai ser o 0. Aqui vai ser o 3. E aqui vai ser o 7, tá bom? Pessoal, regras de sinal então, eu vou mudar aqui a cor só para ficar mais fácil de enxergar. A primeira função é essa daqui. Antes do menos 2, ela é positiva. Entre o menos 2 e o 7, ela é negativa. E depois do 7, ela é positiva. A segunda, ela é negativa antes do 0, então até aqui. Positiva entre 0 e 3 e negativa depois do 3. E aí, regra de sinal. Mais com menos, a gente vai ter menos. Menos com menos vai ter mais. Menos com mais vai ter menos. Menos com menos vai ter mais. E mais com menos vai ter menos. Como eu estou interessado na parte que é maior ou igual a zero, era para eu pegar do menos 2, pessoal, até o zero, inclusive o zero, porque igualaria a zero. Só que olha a minha condição de existência, ela não permite que eu pegue o zero, porque se eu pegar esse zero aqui, pessoal, vai zerar a parte de baixo da minha função e eu não vou poder, da minha inequação quociente aí, eu não vou poder dividir por zero, tá bom? Então, bolinha aberta no zero. Mesma coisa aqui, ó, bolinha aberta no 3, porque ele é minha outra condição de existência, tem que ser diferente do 3. E aí vai aqui, ó, até o 7. Tudo bem? Então, conjunto solução é que o x pertence aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a x, menor só do que zero, né, porque o zero não faz parte, ou também tem um segundo intervalo que 3 menor do que x, menor ou igual a 7. Tudo bem? Também a gente pode dar a resposta como de menos 2 fechado, aberto em zero, ou, que é o conjunto de solução, menos 3 aberto,
7 fechado. Tá bom? Gente, quando forem dar a resposta, eu já vou passar aonde vocês vão dar a resposta. Eu quero que vocês deem dessa segunda maneira hoje. Ah, por que hoje? Só para mostrar que vocês estão assistindo esse vídeo. Tá bom? Não é para responder da primeira maneira. Bom, pessoal, essa segunda questão, a gente vai fazer aqui a letra B, em que a gente tem uma inequação produto em cima e uma inequação quociente aqui no total, né? Então, o que a gente tem que fazer? Em cima, mesma coisa, acha as raízes, estuda o sinal, porque assim como vale a regra de sinal na divisão, vale na multiplicação. Então, vou pegar lá o 2x menos 1, vou descobrir qual que é a raiz dele. Isso aqui é uma inequação de primeiro grau. Essa é uma equação de primeiro grau, só tem uma raiz. Então, vai ficar 2x igual a 1, x igual a meio. E aí eu sei que eu vou pegar a raiz meio, né? E ela vai ser crescente por conta do 2x ser positivo. Então, desse lado ela é positivo, desse lado é negativo. Pronto, o sinal dela já está estudado. Vou pegar agora o x² mais 2x igual a zero e descobrir as raízes dele. Aqui é uma equação incompleta, vai ficar menos x mais 2 igualado a zero. Nesse tipo de situação, quando eu tenho produto entre dois termos e dá zero, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Então, a gente vai ter menos x igual a menos 2, x, duas linhas, é igual a 2. Tá bom? Então, essa segunda, ela tem uma concavidade negativa. Então, essa primeira raiz aqui, que é o zero, essa segunda raiz aqui é o 2. Essa parte é positiva, essa parte é negativa, essa parte é negativa. Tudo bem? E por último, a terceira equação, que é a de baixo, x² menos 0 menos 20 é igual a zero. Aí a gente vai achar aqui duas coisas. Além das raízes e poder fazer o estudo do sinal, a gente também vai achar a condição de existência. Lembrando, né, condição de existência é que o denominador tem que ser diferente de zero. Então, tudo isso, na verdade, vai ter que ser diferente de zero. Vou achar o igual a zero para saber quais números não pode ser e também para poder estudar o sinal, igual a gente está fazendo nas outras. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui a gente pode fazer por soma e produto, né? Como assim? Produto entre duas coisas, duas raízes, x' vezes x2' é igual a c sobre a. Vai dar menos 20. Então, produto entre duas coisas que dá menos 20. 1 vezes 20, um dos dois negativos. 2 vezes 10, um dos dois negativos, né? 4 vezes 5, um dos dois negativos. Ok? E aí, seria só o inverso. 5 vezes 4, daí por diante. Esse último está me interessando bastante. Por quê? Porque a soma dos dois, x' mais x2', é igual a menos b sobre a. Então, vai ficar igual a menos 1 sobre 1. Menos 1, na verdade, né, pessoal? Porque é menos b, então é menos 1. Então, vai dar 1. Repara, pessoal, que se for 5 vezes menos 4, dá menos 20. E 5 mais menos 4 dá mais 1. Então, descobri que o x' é igual a menos 4 e o x2' é igual a 5. Então, primeira coisa, pessoal, condição de existência desse exercício. Condição de existência é que o x tem que ser diferente de menos 4 e o x tem que ser diferente de 5. Porque esses são os dois números que zeram o denominador. E eu não posso ter o denominador igual a zero. Segunda coisa, vamos pegar aqui o menos 4 e o 5. Como é positivo x² com cavidade para cima, essa parte positiva, negativa, positiva. Tudo bem? E aí a gente faz a regrinha de sinal com os 3 intervalos e cria mais um intervalo aqui para resposta. Eu vou deixar eles maiorzinhos, que a gente tem bastante valor aqui para pôr. O menor de todos os valores é o menos 4. Vou pôr aqui no cantinho menos 4. Aí depois a gente tem um zero, né? A gente tem um zero para cá.
Lembrando, pessoal, que não precisa ser simétrico, não precisa ser bem distribuído esses números, só precisam estar em ordem. Então, menos 4, 0, meio é o próximo. Aí depois o número 2. Ficou meio apertadinho mesmo assim. E aqui é o número 5, que é o último deles, tá? Vamos lá, gente. Vamos pôr o sinal de cada um deles e depois fazer regra de sinal. A primeira função, ela só está separada pelo meio. Daqui para cá do meio é positivo, daqui para cá é negativo. Então, ó, antes do meio negativo, depois do meio positivo. A segunda função fala que antes do zero é negativo, entre o 0 e o 2 é positivo e depois do 2 é negativo. A terceira função fala que antes do menos 4 é positivo, depois do menos 4 é negativo e depois do 5 é positivo. Regra de sinal, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Aqui, menos com mais dá menos, com menos dá mais. Aqui vai dar menos, é só a gente lembrar daquela regra. Quando tem quantidades pares de sinais negativos, vai dar positivo. Quando tem quantidades ímpares, vai dar negativo. Tudo bem? Como eu quero saber quando isso é maior ou igual do que zero, é só eu pegar as partes positivas, lembrando da condição de existência. Bolinha aberta no 4, bolinha aberta no 5. Tá? Uma vez que esses valores vão zerar meu denominador. Então, ó, pessoal, eu quero qualquer intervalo menor do que 4. Pode ser do zero, incluindo o zero, até o meio. E pode ser do 2, incluindo o 2, até o 5 sem o 5. Tudo bem? Então, conjunto solução é que o x pertence aos reais, tal que o x seja menor do que menos 4, sem igual, ou o x, ou a gente pode falar que 0 é menor ou igual, ou 0 é menor ou igual do que x, menor ou igual do que meio, ou ainda o 2 é menor ou igual do que x, que é menor apenas do que o 5. Tá bom? Eu quero que vocês respondam agora dessa forma aí nas respostas, que eu já vou passar o link para vocês de onde responder. Vamos lá. Também poderia ter sido dada essa resposta como intervalo aberto no menos 4, não fechado. Intervalo aberto no menos 4. Até, na verdade, é do menos infinito até o menos 4, intervalo aberto. Ou de 0, incluindo o 0, até o meio. Ou do 2 até o 5, intervalo aberto no 5. Beleza? Bom, pessoal, a atividade de presença que a gente está falando da aula de hoje, ela está no Que Mágico, tá? Entra lá no caderno de vocês, na parte de matemática, tem a atividade de inequação quociente, e no período da aula eu vou destravar para ser feita a atividade que é só basicamente os exercícios que eu estou fazendo em aula, só para vocês passarem as perguntas, as respostas às perguntas, da maneira como eu estou colocando na aula, tá bom? Só vou dar presença para quem estiver colocando certinho, no horário certo. Eu vou travar antes e depois da aula, e é para ser dada a resposta da maneira com que eu estou falando no vídeo, só para garantir que você está assistindo o vídeo, beleza? Tá aí o link, o site, na verdade, né? Para vocês acessarem. Entra lá na parte de matemática, inequação quociente, vai ter lá atividade de presença. Bom, pessoal, esse exercício está falando para a gente obter o domínio das funções dadas pelas seguintes leis, né? Enfim, ele me passou aqui uma raiz quadrada que tem uma inequação quociente aqui dentro.
Então, na letra A, você vai ter que se preocupar com duas coisas. Primeiro, que o quociente tem que ser diferente de zero e que a raiz toda vai ter que ser maior ou igual a zero. Ou seja, a condição de existência aqui é que o x seja diferente de zero, tá? Que x mais 1 seja diferente de zero. E também você vai ter que x² menos 16 dividido por x mais 1, o que vai dar uma inequação quociente. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Não pode ser diferente, não pode ser menor que zero. Eu vou deixar esse aqui para vocês fazerem. Tá? Não esqueça que isso aqui é uma inequação quociente. Faz o que a gente está fazendo nos exercícios anteriores. Eu vou fazer a letra B, pessoal. Repara que ele falou que g de x é uma raiz cúbica. Pessoal, raiz quadrada não existe número negativo. Raiz quadrada. Raiz cúbica existe. Por quê? Porque quando a gente fala raiz quadrada de 4, eu estou pensando qual número vezes ele mesmo dá 4. Pode ser 2 vezes 2 ou pode ser menos 2 vezes menos 2, já que menos com menos dá mais. Então, por que não existe raiz quadrada de menos 4? Porque não vai ter nenhuma possibilidade de dois sinais iguais, já que os números têm que ser idênticos, de dois sinais iguais, sejam eles de menos ou de mais, dá o sinal de menos. Na raiz cúbica existe, por exemplo, qual que é a raiz cúbica de menos 8? Vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ok? Repare que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, raiz cúbica pode ser negativa, não tem problema. A única condição de existência que eu vou ter dentro da raiz cúbica ali é que o x menos 2 tem que ser diferente de zero, porque senão o denominador vai ser zero. Então, primeira condição de existência, x é diferente de 2. E a segunda condição de existência que a gente tem é que o 9 menos x² vai ter que ser diferente de... vai ter que ser maior ou igual do que zero. Esse cara não pode ser negativo. Né? Ali é uma raiz quadrada. Então, isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso é uma inequação de segundo grau. Então, vou achar a raiz dele, primeiramente, igual a zero. Vou fazer menos x² igual a menos 9. Deixa mais dos dois lados. X igual a raiz de 9, né? Que vai dar mais ou menos 3. Tudo bem? Põe aqui, menos 3 mais 3. Esse x é negativo, x² é negativo. Passa para cá. A gente vai ter aqui mais, aqui menos, aqui menos. Tudo bem? Como a gente quer quando que isso seja maior ou igual a zero, interessa para a gente este intervalo. Ok? Então, a condição de existência desse segundo exercício, da letra B, são duas. O x tem que estar entre o menos 3 e o mais 3, e ele tem que ser diferente de 2. Repare que o 2 está aberto aqui no meio, então em algum lugar, bolinha aberta para ele. Tudo bem? Então, a gente pode falar aqui que o nosso domínio, nosso conjunto domínio, x pertence aos reais, tal que vamos por o menos 3, o menos 3 é menor ou igual a x, ok? Então, o menos 3 é menor ou igual a x, menor do que 2, ou ele pode ir do 2, menor do que x, menor ou igual a mais 3. Tudo bem? Esse vai ser o domínio. Eu posso usar qualquer número entre menos 3 a 3, com exceção do 2. Tá bom? Deem a resposta dessa maneira. Não esqueçam de usar DM aqui de domínio, ao invés de conjunto de solução. Se usar conjunto de solução também está certo. Mas, como eu estou direcionando as respostas para saber que você está assistindo o vídeo, coloca DM na sua resposta lá. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Próximo exercício pede para a gente resolver as inequações que não estão inigualadas a zero. Né? A gente não tem o zero do outro lado. E lembrando, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma inequação produto, ela tem que estar inigualada a zero. Então, o que a gente faz nesses casos? Simples. A gente vai passar os valores que estão do lado da direita aí, do sinal de
menor, maior, aí menor no caso todos são menor, menor igual. Passa ele para o lado de lá, então esse 12 menos x passa como menos, 1 sobre x menos x passa como menos esse menos x, e aqui mesma coisa, x menos 3 sobre x menos 2 também vai passar como menos o x menos 1 aqui, ó. Tudo isso passa como menos, tá? Só que isso aqui ainda, nenhuma delas se tornou aqui uma inequação quociente. Todas elas, sem exceção, é preciso tirar o MMC para poder resolver esse exercício, tá bom? Então, aqui ó, o MMC entre 1, 1 e x vai dar x, entre x e 1 vai dar x, entre x menos 2 e 1 vai dar x menos 2. Tá? Tira o MMC e aí vai ficar assim o formato de uma f de x dividido por uma g de x, né? E aí inigualada a zero, ou menor do que zero, ou menor ou igual a zero, nos casos dos exercícios daqui. Tá bom? Tem que fazer isso, pessoal, para poder resolver. Não tem uma outra maneira de fazer. Eu vou fazer a letra C. Tá? Então, MMC entre x menos 2 e 1 está o próprio x menos 2, esse MMC. Então, divide pelo de baixo, vai dar 1, multiplica pelo de cima, vai dar x menos 3. Menos x menos 2 dividido por 1 dá x menos 2, vezes o de cima que é x menos 1. Tá bom? Tudo isso menor ou igual que zero. Eu vou fazer essa distributiva aqui, ó, vai ficar x² menos x, menos 2x mais 2. Então, vou ter x menos 3 menos x², menos x menos 2x mais 2. Tudo isso dividido por x menos 2, menor ou igual a zero. Então, a gente vai ter mais x com menos x, corta. Pum. Então, vou ter aqui em cima menos x², menos 2x, menos 1. Já que mais 2 menos 3 dá menos 1. Tudo isso dividido por menos x, por x menos 2, perdão. Certo? E agora a gente pode resolver essa inequação produto. Olha lá, eu tenho uma f de x aqui em cima, dividido por uma g de x aqui embaixo. Então, começando por baixo, para a gente já descobrir a condição de existência, se o x menos 2 tem que ser diferente de zero, né? A condição de existência é que o x vai ter que ser diferente de 2, tá bom, pessoal? E, com base nisso, se o x menos 2 for igual a zero, a gente já acha a raiz dele que é 2. Estudando o sinal dele, eu sei que eu tenho aqui o 2, ele é crescente porque o x é positivo, então para cá é positivo, para cá é negativo. A gente já tem a parte de baixo da equação. Na parte de cima, eu vou ter menos x² menos 2x menos 1 igual a zero quando? Vamos achar a raiz dessa equação. Bom, pessoal, uma coisa que a gente pode fazer agora que eu igualei a zero, multiplicar tudo por menos 1, e falar que x² mais 2x mais 1 é igual a zero. Tá? A minha função é essa daqui. Aqui eu só multipliquei os dois lados por menos 1. Tá? Por que eu fiz isso? Para a gente poder achar por soma e produto. Eu preciso de dois números que multiplicados vão dar 1, e quando somados, x' mais x duas linhas, lembra que é menos b, então vai ficar menos 2. Pessoal, 1 vezes 1 ou menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 1 mais menos 1 dá menos 2. Então, x' é igual a menos 1, x duas linhas é igual a mais 1. Fazendo aqui, por que eu falei que é de cima que é a nossa função e não essa que eu multipliquei por menos 1? Porque eu tenho que lembrar desse sinal ser negativo para essa concavidade ser respeitada. Tudo bem? A função original tem o sinal negativo no x². Então aqui é menos 1, aqui é mais 1. Aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. Tudo bem? E aí a gente faz o nosso varalzinho aqui para poder resolver a regra de sinal e resolver essa inequação produto original. Então, ó, a gente tem aqui três valores, que são os valores menos 1, 1 e 2, que a primeira mostra que abaixo do 2 é tudo negativo.
e acima do 2 é positivo. A segunda mostra que abaixo do menos 1 é negativo, entre o menos 1 e 1 é positivo, e acima do menos 1 é negativo de novo. Regra de sinal, dois sinais de menos dá mais, menos com mais dá menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Eu quero quando tudo isso vai ser, olha aqui, ó, menor ou igual a zero. Olho para a condição de existência, primeiramente, antes de mais nada, bolinha aberta no 2 aqui, ó, que ele tem que ser diferente de mais 2. E eu quero os valores negativos agora, ou iguais a zero. Então, eu quero esse valor que zera, e tudo isso, e esse valor que zera. E eu quero, tirando 2, todos os valores daqui para frente. Então, conjunto solução é que o x pertence aos reais, tal que menos 1 seja menor ou igual do que x, menor ou igual do que 1, ou o x seja maior do que 2. Tudo bem? A gente pode falar também que o conjunto solução é de menos 1 até 1, ou de 2, intervalo aberto no 2, até mais infinito. Tá bom? Responde dessa segunda maneira para a gente lá, nas perguntas no site. Tá bom? Bom, pessoal, mais um exercício aqui de inequação quociente, né? E ele dá um gráfico dessa vez, falando que a reta e a parábola mostrada no gráfico representam as funções f, que é a reta, e g, que é a parábola, de reais em reais, respectivamente. Sendo que o g segue esta função x² menos 9x mais 14, obtém o domínio h, sendo h igual a raiz de g de x dividido por f de x, tudo isso menos 1. Bom, pessoal, primeira coisa, vamos descobrir quem que é o f de x. Ó, pessoal, eu sei que esse ponto aqui é quem? É 14. Como que eu sei que esse ponto é 14? Porque eu sei que a parábola g, esse c do valor dela aqui, é o ponto que cruza o eixo y. E, pessoal, se você lembrar da função de primeiro grau, f de x igual a x mais b, deixa eu apagar, ficou feio. F de x igual a x mais b, a gente tem, gente, que o b vai ser 14, porque o b é onde cruza o eixo y. Se você não lembrar, tudo bem. É só você lembrar que esse ponto aqui é o 0 em x, 14 em y. Troca aqui, ó, 0 igual a vezes, na verdade era 14 em y, 0 em x, né? Eu falei certo e coloquei errado na equação. 14 em y, 0 em x, mais b. Aqui vai dar 0, então a gente vai descobrir que o b é igual a 14. Pessoal, outra coisa, esse ponto é comum às duas. Esse ponto, que é uma das raízes, a maior das raízes do g de x, é igual à raiz do f de x. Então, vamos achar as raízes do g de x para descobrir que valor que é esse? Então, ó, vou pegar o x² menos 9x mais 14. Eu coloquei um negocinho ali na frente, ficou parecendo que é menos. Já vou apagar aqui para vocês verem que é mais ali. Ó. Pum, tá? Então, quais são as raízes? Vou fazer por soma e produto. Então, o produto, a multiplicação, vai ser c sobre a. Então, 14 sobre 1, 14. Então, só pode ser 1 vezes 14 ou 2 vezes 7. A soma vai ser menos b mais 9 sobre 1 mais 9. Então, repare que 2 mais 7 dá 9. 2 vezes 7 dá 14. Então, eu sei que o x' é igual a 2, x duas linhas é igual a 7. Tá? Esse valor aqui é 2 e esse valor aqui é 7. E ó, esse é o ponto 7 em x, 0 em y. Se você trocar nessa equação do formato ax² mais b, eu vou ter 0 em y vezes a vezes 7 mais o 14, que é o b, que a gente descobriu aqui. A gente descobre até o valor do a e descobre toda a função f. Então, vai ter menos 14 é igual a 7a. Então, a gente vai ter que a é igual a menos 14 sobre 7, que é igual a menos 2, tá bom? Então, a gente descobriu que a f de x é quem? Menos 2x mais 14. Tenho
a f de x, tenho a g de x, fica facinho de fazer meu exercício, né? Eu quero saber o domínio da função. Então, eu quero saber quando que pode existir essa função, quais valores de x são permitidos. Então, quem que é essa função h, pessoal? h vai ser raiz de... o g é x² menos 9x mais 14, dividido por menos 2x mais 14. Tudo isso menos 1, que está aqui dentro, tá vendo? Bom, pessoal, a primeira coisa, eu vou transformar isso numa inequação quociente, porque esse menos 1 vai me atrapalhar a vida. Então, eu vou tirar o MMC entre o 1 aqui embaixo e o menos 2x mais 14, que vai dar, obviamente, menos 2x mais 14. Menos 2x mais 14 divide pelo de baixo, que é ele mesmo, multiplica pelo de cima. Então, ele dividido por ele mesmo dá 1. Multiplicado pelo de cima vai dar o número de cima, x² menos 9x mais 14. E aí, ó, menos, que é esse sinalzinho de menos aqui, menos 2x mais 14 dividido por 1 dá menos 2x mais 14, vezes 1, então aqui vai aparecer menos 2x mais 14, tá bom? Então, vou estender isso, e aqui tem a raiz, tá bom? Distribui esse menos aqui dentro, ó, e aí a gente vai ter que tudo isso é raiz de x². Pessoal, menos 9x mais 2x, que aqui vai dar menos com menos mais, vai ficar menos 7x, tá bom? E o mais 14 com o menos 14 que distribuiu vai cortar. Então, acabou aqui. Dividido por menos 2x mais 14. Tá bom? Gente, a função h, a gente simplificou ela agora para uma inequação quociente igual a essa. E aí, a gente tem que descobrir o domínio. Qual que é o domínio? A raiz não pode ser zero. Desculpa, ela não pode ser negativa, aliás. Ela pode ser zero e ela pode ser também positiva. Ou seja, tudo que está dentro da raiz, x² menos 7x, dividido por menos 2x mais 14, tem que ser maior ou igual a zero. Essa é a primeira condição de existência. Tá bom? A segunda condição de existência vai ser que o denominador, menos 2x mais 14, tem que ser diferente de zero. Ok? Essa aqui é mais rapidinha, vamos fazer ela aqui, ó. Tem que ser diferente de menos 14, corta o sinal de menos dois lados. Então, o x vai ter que ser diferente de 14 por 2, que dá 7. Tá bom? Então, vamos terminar agora aqui em cima, fazendo isso daqui. Bom, primeiro, x² menos 7x, quais são as raízes dele? Vou passar o x aqui para fora de um parênteses, colocando em evidência, descobrindo que x' é igual a zero, e o x duas linhas é igual a 7. Né? Então, quando eu tenho o produto entre dois termos dando zero, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Né? Se colocar o 7 menos 7 vai dar zero. Então, x' é x duas linhas. Faço aqui o esboço. Aqui é 0, aqui é 7, com cavidade é para cima porque aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo. Né? Como eu quero fazer o estudo do sinal, fiz o esboço aqui do gráfico. Então, segunda equação, a de baixo, menos 2x mais 14, vai ser igual a zero quando? Quando a gente já fez isso ali na outra condição de existência, x vai ser igual a 7. Repara, pessoal, que como a gente tem esse menos 2 aqui, ela vai ser decrescente. Menos 2x, então ela vai ser decrescente. Para cá positivo, para cá negativo do 7. Esse gráfico já estava construído, tá, pessoal? Eu poderia ter usado aqui em cima. Para cá do f é positivo, para cá do f é negativo. Esse pedacinho do g é negativo e para cá do g é positivo. Eu poderia ter feito a regra de sinal aqui. Ó. Mais com mais aqui vai dar mais com menos aqui vai dar menos, mais com menos aqui vai dar menos. Mas vamos mostrar isso da maneira que a gente está habituado a fazer aqui. Ó. O 0 está para cá e o 7 está para cá. Certo? A primeira função, que é essa daqui, ó, ela deixa para cá positivo, para cá negativo, para cá positivo. A segunda função, antes do 7 é tudo positivo, depois do 7 é tudo negativo. Então, para cá vai ser positivo, para cá negativo, para cá negativo.
Então, pessoal, como eu estou procurando quando que tudo isso dentro da raiz é maior ou igual do que zero, me interessa essa parte que é positiva e esse zero aqui. Lembrando que esse zero aqui, pessoal, deixa a função igual a zero também. Só que, pela minha segunda condição de existência, o x não pode ser igual a 7, senão zero o denominador, tá bom? Então, a minha única resposta para esse exercício, né, é que, como ele quer o domínio de h, tá? A gente fala assim, o domínio de h é igual a x pertence aos reais, tal que o x seja menor ou igual a zero. Só isso. Tudo bem, pessoal? Bom, a aula de hoje vai parar por aqui. E aí, na próxima aula, a gente faz alguns outros exercícios fechando esse conceito de funções, tá? E vocês têm um questionário aí para responder. O questionário da aula de hoje não é tarefa, esse que eu passei aqui anteriormente na aula, e ele é só para marcar presença, por isso que as perguntas são as mesmas, e por isso que eu pedi para vocês darem a resposta em alguns exercícios no formato certo, só para saber quem está acompanhando as aulas e quem não está acompanhando. Tudo bem, pessoal? Valeu, abraço, até mais.